Não tem uma escola em que eu tenha trabalhado em que a diversidade não fosse uma parte central do site da escola, uma parte central da estratégia de comunicação, um aspecto central do processo educacional. E o engraçado é que descobri que a palavra diversidade muitas vezes serve como uma faca de dois gumes. Eu falo sobre isso na minha palestra TEDx, A Espada de Dois Gumes da Diversidade. Em primeiro lugar, para que essa metáfora faça sentido, é preciso entender como funciona uma espada de dois gumes. Há uma lâmina na parte de dentro da espada, que aponta para o espadachim, e uma lâmina na parte de fora, que aponta para os inimigos. E a ideia, é claro, é que uma pessoa habilidosa com uma espada de dois gumes causaria danos maiores ao seu adversário. Mas se você não souber como usar uma espada de dois gumes, a lâmina interna também pode te ferir. Ironicamente, eu já vi isso acontecer nas escolas que falam sobre diversidade. Isso acontece porque esse termo pode ser vago e ambíguo, necessitando ser então explicado. Em muitos países, a palavra diversidade é desconhecida, tem um significado muito abstrato ou foi politizada de uma forma que é vista como contrária ao pertencimento. Portanto, ao trabalhar com comunidades escolares internacionais, é fundamental definir a diversidade antes de se engajar nesses esforços. Sem uma definição, muitos entenderiam a diversidade como sendo um substituto para grupos historicamente marginalizados, ou apenas em torno dos estudos de gênero e LGBTQIA+. E falarei um pouco sobre cada um deles. Primeiro, essa ideia de que a diversidade se refere apenas a grupos historicamente marginalizados. Nesse enquadramento, muitas vezes vemos a diversidade realmente significando diferente, em vez de significar diferenças. Portanto, há esse grupo normalizado, esse grupo sem nome, e essas pessoas geralmente são vistas como normais pelos setores conservadores da sociedade. Não são identificados por um nome, mas é assim que o senso comum as vê. Qualquer grupo que não se enquadre no que é considerado normal pelas crenças hegemônicas em um dado momento sócio-histórico se torna um grupo que pode ser chamado de diversificado. Podem ser alunos com dificuldades de aprendizado, podem ser alunos de diferentes grupos étnicos. O grupo não dominante, portanto, depende do país em que você está. Podem ser minorias religiosas. Por exemplo, se você estiver em um país com predominância cristã, serão pessoas não cristãs, umbandistas e candomblecistas no Brasil, por exemplo. Se você estiver em um lugar onde a maioria das pessoas é muçulmana, por exemplo, então serão os não muçulmanos. Mas seja qual for o grupo diferente, ele é nomeado então como a diversidade. E na maioria de nossas escolas internacionais, a maioria dos alunos não pertence aos grupos considerados diferentes. Portanto, a palavra diversidade não ressoa de forma significativa para a maioria das pessoas na escola. Portanto, essa é a ideia novamente, que diversidade significa diferente em vez de diferenças. Em segundo lugar, vejo que a diversidade, como mencionei, está se tornando incrivelmente política, mas também porque a forma como a diversidade foi enquadrada em muitos países significa apenas LGBTQIA+, ou alguma identidade de gênero fora do binário. Assim, em muitos países em que trabalhei, na América Central e na América do Sul, na Europa e na Ásia, nos Estados Unidos, quando venho como profissional da diversidade, presume-se, e mais frequentemente entre os pais, que estou vindo para falar especificamente sobre questões de gênero e, novamente, questões de gênero não binárias, não questões de meninos ou meninas, ou apenas para falar sobre questões relacionadas à orientação sexual. Mais uma vez, de certa forma, quando as pessoas ouvem o termo diversidade, se não fizerem parte do grupo não diferente, ou se não fizerem parte do grupo não binário de gênero, ou parte da comunidade LGBTQ+, as pessoas sentem que isso não é significativo para elas pessoalmente, que não recebem nada. Elas não são beneficiárias dos esforços ou, de alguma forma, isso é uma afronta a elas, uma afronta à sua religião, aos seus valores e às suas crenças políticas.
Portanto, o primeiro passo para se engajar nesse trabalho é realmente cultivar e sustentar um ambiente inclusivo para todos os constituintes, todos os alunos, todos os professores e funcionários, todos os pais e responsáveis, todos os membros da comunidade escolar, é reformular a diversidade de forma que todos vejam que estão representados e que têm algo a contribuir e que também são os benfeitores desse trabalho.